Olá pessoal, meu nome é André Iago e sejam bem-vindos à Maratona Eficast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O tema deste ano da SNCT 2025 é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E no episódio de hoje temos um convidado aqui ilustre que vai se apresentar agora pra gente. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Cariston, sou professor da Engenharia de Controle e Automação aqui do Campus Calama e hoje estou aqui para representar o MAD, um grupo de pesquisa de materiais e dispositivos elétricos. Seja bem-vindo e roda a vinheta. Cariston, quais são as principais linhas de pesquisa do grupo? Então, o grupo foi criado em 2016, contendo 6 linhas de pesquisas, todas voltadas para a área tanto da engenharia elétrica quanto automação, controle e automação. Ao longo desses anos, já se vão 9 anos de grupo de pesquisa, nós temos reestruturado o grupo para linhas como energias renováveis, o controle e automação propriamente, a robótica, muito importante, depois eu vou citar projetos nessa área, e fontes renováveis, nós temos levado por esse caminho, as linhas do grupo de pesquisa. Bacana. E que projetos estão envolvidos atualmente? Então, nós temos pesquisas na área da robótica para agricultura, por exemplo. Nós temos pesquisas de kits didáticos para a engenharia, uma frente de trabalho bem importante no nosso grupo, e pesquisas com fontes de energia renovável. A exemplo, a hidrelétrica e a solar, que são bem presentes na nossa região. Qual é o envolvimento de estudantes nessa pesquisa? Então, nós sempre levamos o papel do estudante como um protagonista nesse papel. Nós temos no IFRO, de maneira geral, o PIBIC e o PIBIT, a iniciação científica e a tecnológica. E sentimos assim, uma gratidão, um prazer muito grande em colocar os alunos envolvidos nessas pesquisas, porque através disso eles têm a possibilidade, muitas vezes, de ver e estudar temas que no ensino regular não é possível. Por exemplo, assim, o uso de softwares mais elaborados, a escrita ou a publicação de artigos, participação em congresso, tudo isso é fruto de pesquisas sólidas. Temas muito importantes que levam o aluno a estudar isso, Então é realmente muito importante e muito legal. Com certeza. Como esses projetos dialogam com a realidade amazônica e o tema deste ano, que é Planeta Água? Certo. A realidade amazônica, eu vejo assim que nós temos estruturado o grupo de maneira, por exemplo, a robótica agrícola, por exemplo, num ganho em eficiência, num aumento de produtividade com o uso do solo já desmatado, vamos assim dizer, Então, nós temos buscado esse ganho em eficiência através da robótica, da automação e do controle, Isso dialoga bem interessante com a nossa região. Já o tema desse ano, apesar de, num primeiro momento, não ser tão correlato com a engenharia elétrica, mas se você pensar que o uso consciente, o uso eficiente dos recursos hídricos, através de projetos automatizados da engenharia, isso aí contribuiria, sim, com certeza. Sim. E quais soluções tecnológicas o grupo propõe para enfrentar esses problemas relacionados à água e o clima? Então, na engenharia elétrica, os temas que estão em alta, e é o que nós temos buscado, seria uma transição energética para uma matriz limpa, e o Brasil é um dos protagonistas a nível mundial nisso. Hoje, um dos grandes problemas é o armazenamento de energia, porque se você pensar, por exemplo, um sistema fotovoltaico, um sistema solar, ele gera só de dia. Então, assim, algumas capitais, por exemplo, já estão com problemas de um pico de geração muito grande durante o dia, que não tem esse consumo todo, e à noite falta. Então, tem um desbalanceamento, E aí as pesquisas estão buscando alternativas para esses desafios. Entendi. E como as inovações podem dialogar com os saberes locais e a realidade amazônica? Certo. Nós temos a seguinte vertente, que as soluções são feitas em Rondônia, na região amazônica, mas também voltadas para a nossa região. Então, vou dar um exemplo. Esse semestre 2025-1, nós tivemos um grupo de pesquisa que trabalhou num sistema de automação para o processo de fermentação do cacau, que tem um ganho em eficiência e na qualidade do cacau vendido fermentado. E outro projeto trabalhou na automação de um sistema de hidroponia, do cultivo de hortaliças. Então, assim, nós não buscamos que os saberes locais sejam perdidos, mas sim aprimorados. Porque, via de regra,
a maioria desses cultivos e dessas soluções a nível de Rondônia são todas manuais. Né? E a nossa intenção é que tenha um ganho em eficiência disso. Né? Então, adequa os saberes locais com o que a gente traz de inovador no grupo de pesquisa. Né? Sim. Qual o papel da ciência e tecnologia na mitigação das mudanças climáticas, na sua opinião? Olha, eu vejo o seguinte, como eu disse anteriormente, o Brasil ele tem uma matriz energética já considerada limpa, né? No quesito geração. Mas se nós formos pensar no quesito uso da matriz energética total, né, entrariam, por exemplo, os combustíveis fósseis no transporte. Então, a ciência e a tecnologia, né, a nível nacional e até mundial, tem que buscar formas, por exemplo, assim, veículos elétricos, híbridos, biocombustíveis, né, para garantir esse balanço, né, energético limpo, né, sustentável. Eu vejo dessa forma. E como torna essas tecnologias acessíveis e úteis para a comunidade? Olha, nós temos a possibilidade, pensando a nível local, né, pensando o IFRO, MAD e Rondônia. Né, então, pensamos assim, a nível de projetos, parcerias, né, implementando de fato essas tecnologias que cheguem ao produtor, cheguem ao microempresário, cheguem ao cidadão convencional, mas por que não através de capacitações? Então, né, a proposta, a frente de trabalho central do IFRO é a capacitação. Né? Então, conduzir nossos alunos, que serão futuros empresários e profissionais locais, a pensarem de maneira sustentável, né, e buscar fazer um pouquinho diferente do que está sendo feito hoje, né, no sentido de melhorar, obviamente. Né? Pensando aqui na nossa instituição, isso é realmente algo que abre a nossa mente, né? Com certeza. Os professores conseguem abrir muito a nossa visão para essa questão de ter essa racionalização do meio ambiente, essa preocupação, ter essa questão da inclusão. Então, é o que realmente abre nossa mente, que a gente não pensava isso antes de entrar aqui. Com certeza. E a ideia do grupo de pesquisa, de desenvolver pesquisa, de maneira geral, é isso, é ter esse senso crítico, né, essa visão que realmente liberta, né, a pessoa, digamos assim, no sentido de propor alternativas aos problemas e não simplesmente repetir o que todo mundo faz. Né? Eu acho que é importante o aluno pensar dessa forma. E que desafios técnicos e éticos vocês enfrentam em suas pesquisas? Olha, na área da engenharia elétrica, eu vislumbro mais desafios técnicos do que éticos. Né? Mas, podendo, a título de comentário, né, citar um dilema ético da automação, que seria a automação que substitui pessoas e a automação que aprimora pessoas. Né? Isso é um velho dilema ético de muitos anos já. Né? Mas nós, assim como acredito que todos os grupos, nós enfrentamos desafios técnicos e até operacionais. Né? Por exemplo, assim, a dificuldade de captação de recurso, né? de compra. Né? Na nossa região, como é um pouco fora dos grandes centros, né? Geralmente encarece bastante, o prazo é bem dilatado, né? Acaba perdendo um pouquinho o prazo dos projetos. Né, dificuldade às vezes em firmar as parcerias, né, burocracia mesmo, né. Então, assim, desafios técnicos eu vejo, né. É algo que realmente, assim, acho que a maioria dos projetos passam por essas dificuldades assim. E o que significa cultura oceânica no nosso território amazônico? Olha, né, fica evidente que não é o foco do nosso grupo de pesquisa, né, mas assim, inicialmente, quando a gente pensa, né, essa cultura oceânica no território amazônico pode parecer até contraditório, né? Mas eu vejo que, de uma maneira muito simplificada, né, seria essa ideia de um equilíbrio climático global, ou seja, o que nós fazemos aqui, seja para o bem ou para o mal, né, de maneira danosa, impacta esse equilíbrio global. Então, eu vejo dessa forma. Sim, até porque tudo está interligado, né? Não tem como a gente pensar no problema de uma só região, a gente tem que pensar num todo. Com certeza. E que ações ou mudanças são urgentes frente às mudanças climáticas locais? Olha, eu já citei uma, né, que seria essa transição energética para fontes e o uso, né, de maneira limpa. Né? Eu vejo a segunda vertente, e é a vertente que a robótica entra, que seria na parte agro, seja no cultivo, né, no plantio, ou seja, na criação de pecuária, né? Então, a gente usar a tecnologia e a automação para ganho em eficiência. Porque se hoje já tem uma área desmatada, o objetivo é que se produza mais dentro daquela área para evitar um desmatamento maior. Né? Então, assim, por tabela, passa por esse uso e a conservação ambiental. Né? Concordo. E uma mensagem final do grupo que gostaria de deixar para a comunidade acadêmica e para a sociedade? Nós estamos abertos, né, a parcerias, seja
internas, seja externas, né? Eu creio que o Instituto Federal de Rondônia, de maneira geral, tem muito essa visão para fora e não meramente academicista, né? Então, deixo o convite aqui para que conheçam, né, nosso grupo de pesquisa, conheçam as linhas, os professores e chamar os alunos também, lógico, né? Por que não? Porque, assim, boa parte das pesquisas é feita pelos alunos, né? Como eu disse, nós vislumbramos um papel de protagonismo do aluno, né? Tivemos recente várias publicações em revista, publicação em congresso, e isso tudo reforça esse papel protagonista que o nosso discente tem, seja no nível técnico ou na graduação, né? É isso. Muito obrigado, viu? Agradeço muito sua presença aqui, pela disponibilidade do seu tempo e por compartilhar esses conhecimentos que é tão importante tanto para a nossa região quanto para a sociedade, realmente. Eu que agradeço. Aqui tem um brochezinho para você. Obrigado. De nada. E se você ouviu até aqui, a inovação só faz sentido quando é para melhorar a vida das pessoas. E proteger o ambiente em que vivemos só reforça que proteger o meio ambiente com a tecnologia é algo que é possível e é algo que só é possível se a gente trabalhar junto. E é isso, gente. A Maratona Eficaz de Calama 2025 está no ar e segue o próximo episódio.